tá gravando. Ela só começa a Vamos lá. gravar quando ela faz essa barreadora aí dela. Pelo que tá gravando. Se ela Fala, não tá meus gravando, queridos. não. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei claro que você vai assistir essa aula. Capítulo número 12. Capítulo número 12. O último capítulo, a nossa última aula hoje. Porque a aula que vem vai ser aula de revisão. Eu não considero aula, né? Mas, enfim. Os senhores fizeram as tarefas das 307. Fizeram, né? Show de bola. Hoje, vocês fizeram a tarefa da página 312. 312 foi na agenda da semana passada. Foi? Foi. Não foi? Não. Semana passada Não, não. Eu fiquei numa dúvida, porque eu não falei sobre as cruzadas, né? Olha só. A religião cristã na Idade Média. Quando se fala em religião cristã, pode abrir o livro na página 308. E eu queria que vocês prestassem atenção, porque esse é o capítulo da prova. O capítulo 11, ele vai servir como, eu diria, nota parcial. Se os senhores não entregarem as tarefas dessa atividade, ficarão com 0. Do 11, tem que mandar toda a atividade. Do capítulo 12 também. Do capítulo 12, como essa é a última tarefa, viu, galera do remoto também? Essa é a última tarefa. Eu vou desligar aqui o chat, viu? Que eu não quero confusão com ninguém, não. Ó, atividade. Está ficando gravada aqui só para registro. Essa é a última aula com atividade no livro. Então, o senhor tem até dia 23, segunda-feira, para entregar essa atividade. E as outras anteriores. Tem uma galera que manda. Tem uma galera que manda aqui no WhatsApp, tem uma galera que manda no e-mail. Corrigir aqui para dar o visto? Não, o visto eu não posso. Eu corrijo quando você manda, eu corrijo. Porque, eu vou esperar o tio responder. Porque eu não fiz. Não. Porque aí é moleza demais, né? Não é nem matemática que fica fazendo as tarefas com vocês, praticando, né? Toda hora. Mas de história não tem como, não. Então, assim, ó. Tanto remoto como presencial, vocês têm que me enviar as tarefas até o dia 23. Por quê? Porque do dia 24 em diante, vocês só vão estudar para a prova. Corra tudo, meu filho. Desde do capítulo 11 e o capítulo 12. Tipo, eu quero mandar do capítulo 10. Já era. Capítulo 10 já passou. Já te dei a nota. Você já recebeu o boletim. Tá? Tio, eu fiz a tarefa, mas eu não enviei. Mas alguém te deu nota lá pelo Semacernic. Entendeu? Eu não fiz nada, mas eu fiz o Semacernic. Alguém te deu nota lá. Eu não fiz nada, mas eu tirei 5. Por quê? Porque você tirou alguma coisa lá na prova. Porque tem aluno que não faz tarefa, que não faz trabalho, mas vai lá no dia da prova e faz e tira um 10. E eu sei quem são os alunos. Que não entrega nada quando é no dia da prova, 10. Eita, menino, será que foi pesquisar no Google as provas, hein? Se vai, Deide? Vai não, né? Vai? Pesquisar a prova no Google? Dave, não minta não, se mentir pra mim, vai direto para aquele lugar. Ó, pra galera do presencial, não tem como a galera do presencial ler para vocês escutarem. Então, a galera do remoto que vai ler, tá? Alexandre pode ler Religião Cristã na Idade Média, só para eu explicar isso aí rapidão. 308. Alexandre? Alexandre! Repete aí a página! 308, rapidão, só para eu ler, fazer a leitura aqui, só para vocês entenderem o negócio aqui. Ok. Vai lá.
celular caiu. A Se religião... liga, viu, Marcos? Já vou anotar teu nome aqui. Que foi, tio? Vai, Rocha. A religião cristã na Idade Média. No período medieval, o poder político estava fragmentado entre os senhores feudais. Isso facilitou a ampliação da influência da Igreja Católica, que conseguiu consolidar seu poder na Europa. Continua? Continua. Graças a vários motivos, a Igreja se tornou uma forte e influente instituição. Por um lado, a mensagem cristã de esperança e salvação era pregada em um momento propício, em que a população vivia sob a ameaça de invasões de outros povos, além de problemas como fome e doenças. Isso aumentou o número de fiéis do catolicismo, que se expandiu inclusive entre os povos de origem germânica. Se liga aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui Jesus. Jesus está aqui. Eu estou no período de transição entre a Baixa Idade Média e o período do Renascimento, ou as grandes navegações que vocês vão estudar no primeiro capítulo do ano que vem. Eu tenho Jesus pregando o quê? Imagina que aqui Jesus morreu em que ano? Vocês sabem? De acordo com o calendário cristão? No ano de 33. Anos 2000, 2004, zero. Ó, o calendário se baseia pelo nascimento. Nós temos 2000 anos no nosso calendário, nós estudamos calendário no início do ano. Então ele morreu no ano de 33, após o seu nascimento, que ele morreu com 33 anos. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a Igreja Católica, eu vou botar aqui só Igreja Católica, tá? Tendo poder, ela vai subir com poder. Quanto mais ela conquista, o que ela conquista? O que ela vai conquistar? O que ela vai conquistar? Seguidores. Eu vou dizer fiéis, tá? Fiéis. O que mais? Poder. Influência. Riquezas. Beleza? Igreja Católica. População. O que a população vai ter? O Alexandre acabou de ler no trecho aí algumas coisas. O que a população vai ter? Bora remoto. Agilidade. Religião. Esperança. E salvação. O que mais? Eu diria assim, ó, doenças, salvação. Fome, eles têm fome, tipo. Fome. O que mais? Pobreza. Oi? Pobreza. Pobreza. O que mais? E um monte de coisa, né? Um monte de coisa ruim. A gente tem os dois polos aqui na igreja, durante essa iniciação da Igreja Católica. Ah, tio Ivan, não sou católico, não gosto dessas histórias, não. Mas você tem que estudar para entender como que surgiu o protestantismo. Vocês têm que entender como que se formou o catolicismo, essa ideia de religião que se baseia pelo Cristo, por Cristo, no caso, as igrejas cristãs, tem que entender os seus fundamentos. A Igreja Católica ela surge posterior à morte de Cristo, iniciando naquele processo dos anos 200, 300, já começa essa ideia de cristianismo e surge o catolicismo.
Diferente do protestantismo, que surge só no ano de 1500. Devido a quê? Devido a essas imposições colocadas pela Igreja Católica. E vocês vão estudar ano que vem como que surgiu a Igreja Protestante no mundo. Em comparações de anos, suponhamos que a Igreja Católica tem 1000 anos à frente da Igreja Protestante. Tá? Mais ou menos isso, 1000 anos. A Igreja Protestante, ela é uma das religiões mais novas. Eu sou da Universal. Beleza, a Universal só tem 40 anos. Tá? A Universal é da década de 70. Eu sou da Assembleia. Assembleia 1910. Tem 110 anos. Surgiu nos Estados Unidos. E assim por diante. Sou da Presbiteriana. A Presbiteriana é uma das igrejas mais antigas. Tem 500, ó. 500. Deixando essa questão de religião para lado, em comparação, nesse momento, o que é que se tinha? Que tipo de doença eu tinha aqui? Que se alastrou nesse período? Gripe? Não, uma que teve... A peste é alguma coisa da peste. A peste negra. Eu vou colocar só a peste negra, Falou que porque eu ia ela falar. dizimou a metade da população europeia. Alexandre falou A que eu ia peste falar. negra. A peste negra diferenciava rico de pobre? Não. Não, ela atacava qualquer. Ela não diferenciava. Tá? Rico de pobre. Por quê? Quem levava essa doença era um roedorzinho, um ratinho. E rato, meu filho, não tem só em lugar de pobre, não. Rato tem em todo lugar. Principalmente se o rico for ceboso. Se não limpa a casa, se não cuida da casa, se joga... eu vou comer no quarto, porque minha mãe deixa. Aí joga o prato debaixo do coisa, deixa os pedaços de frango lá, joga debaixo, empurra pra debaixo do... Olha aí, a menina tá se estragando ali. Joga pra debaixo do guarda-roupa, debaixo da cama. As minhas enteadas, fui arrumar a cama das minhas enteadas esses dias, eu achei prato, colher, garfo, porco, galinha, parecia um chiqueiro. Toquei Baleia fogo na cama. azul. Vão dormir no chão. Ou seja, isso faz com que os ratinhos venham, não é isso? Criam um ratinho. Então, aqui nesse período, meu filho, não diferenciava. É a mesma coisa do coronavírus. A mesma coisa da gripe espanhola em 1918. A peste negra não diferenciava. Qual a diferença? A diferença é que os ricos tinham mais acesso aos médicos. A diferença é que os ricos tinham pelo menos os lugares melhores do que essas pessoas pobres. Quem eram os ricos? A igreja, os nobres, e nesse processo está surgindo um grupo chamado de burgueses, a burguesia. Só que essa ideia da Igreja Católica, ela não vem só simplesmente a questão da doença, ela vai influenciar em cima da doença, ela vai dizer que a doença seria um castigo para a população, porque a população peca demais. Você fala, quem fala mal do pai e da mãe tem um cabelo na mão, na palma da mão. Quem fala mal do pai tem um cabelo na palma da mão. Isso era uma estratégia básica que eles faziam. As pessoas, cabelo na mão? Ou seja, o padre já olhava, eita, aquele dali tem que se confessar. Para se confessar, ele tem que me dar aí pelo menos umas 2 hectares do terreno dele. Era assim. Para ganhar o perdão, tem que pagar. Era assim que funcionava. E não é só a Igreja Católica que faz isso, não. A única religião que não faz isso é o ivanismo. O ivanismo não faz ainda, não. Mas vai fazer. Tá? Outra coisa. Outra coisa que eu vou puxar para cá, ó. Igreja Católica, além disso, eles diziam o seguinte, que essas doenças e a peste negra estava relacionada àquilo que a gente comentou na semana passada, a bruxaria, que as bruxas trouxeram. Várias e várias mitologias, vários e vários filmes relatam esse tipo de doença relacionada à peste negra, que a igreja dizia que era culpa dos pecados das pessoas, que Deus mandou essa doença para dizimar. E eu sei que vocês são novinhos, têm 10, 11, 12 anos. Acho que tem ninguém com 12, 11. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza, meu remoto, meu presencial, que
quando começou o coronavírus, disseram que era um castigo de Deus. Escutaram ou não escutaram isso? Sim. É Escutaram. demais. Escutaram. Eu Coronavírus não é um escutei, não. castigo de Deus, não sei o que, é um castigo de Deus. Meu Deus, gente, vocês vão entender ano que vem que esse Deus da maldade, esse Deus ruim, esse Deus perverso, é um Deus inventado desse período aqui. Suponhamos que aqui seja o ano de 1500, tá? Para cá, Deus ruim. Para cá, Deus bom. Por que vai ser o Deus bom? Nós estamos aqui, imagina que nós estamos aqui num renascimento. Esse renascimento cultural, ele vai abranger tudo. E a igreja vai ser um dos focos principais. A igreja vai se tocar, meu irmão, se eu continuar dizendo que o menino quebrou o pé foi castigo, que o menino pegou uma gripe foi castigo, que o menino fez isso foi castigo, quem é que vai seguir essa igreja? Por que não um Deus bondoso, que cura, que dá a vida, um Deus que vai o quê? Te acalentar, que vai te proteger. Qual é o melhor? O Deus ruim ou o Deus bom? O bom. Então, surge o protestantismo com essa ideia de ir contra as coisas que acontecia da Igreja Católica e direcionar essas pessoas. Vocês sabiam que o protestantismo fala o seguinte: cada um lê a sua Bíblia e interpreta da sua forma. Sabiam disso? Não precisa de ninguém. Mas o que aconteceu? Os moldes da igreja protestante continuam os mesmos moldes da igreja católica. Tem uma pessoa à frente fazendo a leitura e as interpretações do texto bíblico. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é um dos livros mais, ou o livro mais poderoso do mundo. E Martinho Lutero falava o seguinte: para se livrar dessas coisas ruins que aconteceram nesse período e das coisas ruins que a igreja estava fazendo, a gente precisa de uma purificação. E a partir do momento que se tem essa purificação, cada um faz por si. Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável por tudo que você faz. Se tu sabes ler, para isso precisa de escola, né? Para aprender a ler. E a igreja não dava. Não tinha. Só tinha escola para rico. Entende? Por isso que essa reforma religiosa que vai acontecer, que vocês vão estudar no que vem, ela vai ser importante para o mundo. Porque a partir do momento que eu quebro esse paradigma, que eu digo, não, acabou a igreja, você não vai mais controlar o ensino. A gente precisa aprender a ler. Ah, mas para aprender a ler eu tenho que saber o latim. O latim é um idioma de qual império? Império de Roma. Romano, Império Romano. Ou seja, e de onde surgiu o catolicismo? Dos romanos. Quem matou Jesus Cristo? Os romanos. Ou seja, são um desencadeamento de acontecimentos que vai fazer até o momento que nós estamos hoje. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que até esse momento aqui, a igreja tinha esses fiéis, esses poderes, a influência, riqueza. Do outro lado, a população, doença, buscava a salvação, mas não tinha porque o Deus era um Deus ruim. Se eu não pagasse, ele me castigava. E eu vou explicar isso ano que vem, quando eu falar, por exemplo, do Santo Agostinho. Acho que o Santo Agostinho está aqui no livro de vocês, página 308. Santo Agostinho. Eu vou falar desse filósofo, sociólogo, né, da época, Santo Agostinho. Eu vou falar sobre os filósofos do Renascimento, e eles vão tratar de uma forma diferente. Outro motivo pelo qual que eu coloquei a seta, coloquei as cruzadas. O que são as cruzadas, Miguel? Fez a tarefa? Eu fiz. Pois o que são as cruzadas, páginas 309? 309? Quer que eu fale o que eu botei na questão que perguntou? Olha, Aí eu fui mais específico. né? Aqui, as cruzadas, eu botei aqui.
As cruzadas foram expedições militares ao Oriente Médio. Quem morava no Oriente Médio que eu expliquei para vocês? Os romanos. Não, cara lisa. Presta atenção. Eu expliquei Império Romano, eu expliquei Império Franco, eu expliquei o Império Germânico, eu expliquei o Império Islâmico. Lembra? O Império Islâmico surgiu entre os séculos 5 e 7 e tinha como seu profeta, não era Jesus Cristo. Não era Cristo. Era Maomé. 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 Quem era o Deus dele? O Alá. Alá. Todos os nomes deles, do Maomé, a maioria dos nomes, né? Dos nomes do Oriente Médio, tem o chamado Mohammed, que faz referência a Maomé, o Mohammed. Por que as cruzadas aconteceram? Porque os cristãos católicos diziam que Jesus nasceu em Jerusalém, que lá era a Terra Santa. Então aconteceu várias peregrinações. O que é peregrinação, Marcos? O que é peregrinação? Isso, eu vou para peregrinação, sei lá, Canidé. Vou para Canidé, peregrinar. Vou para lá. A mesma coisa acontecia aqui nas cruzadas. Um dos motivos foi as cruzadas foi Maomé Alá versus Cristo católico. Amando de Urbano II. Quem é Urbano II? O Papa. E quem era o Papa? O chefe da igreja, cabeça da igreja católica. Vocês sabiam que o Vaticano é um país? Sabia? Sabia não? O Vaticano é um país. Oi, Miguel. Nunca nem vi, sei de nada. Sabe de nada? Eu nunca vi, porque já ouvi falar sobre o Já Vaticano. ouviu falar, Pietro? Já. O Vaticano, no caso, a representação maior, a festa maior da Igreja Católica, que tem o Papa como líder, é um país, tá? Ele tem funções de chefe religioso e de chefe de Estado. Ou seja, ele pode influenciar bastante coisa, principalmente pelo poder da igreja. O que eu quero que vocês entendam? Que esse processo está aqui dentro, tá? Ó, dentro daqui, ó, antes de 1500. Antes de 1500. Coloca o ponto assim, 1500 foi o ano... Os anos de 1500 são os anos de descobrimento. O Brasil, a América vai ser descoberta, né? A impressão vai ser descoberta. Que mais? A Bíblia vai ser traduzida para o alemão e para o inglês. Que mais? Renascimento cultural irá surgir, reforma e contra-reforma, muita peia, muita morte. E a doença persiste. A doença persiste. Os pobres, cada vez mais pobres. Os ricos, cada vez mais ricos. E a igreja, cada vez mais rica, poderosa. Só que surge outra, né? Paralelamente a ela, surge o protestantismo, que também será poderosa em tudo isso aqui, ó. Rica? Sim, com certeza. A igreja protestante é muito rica. Fala, meu filho, fala que eu te escuto. Na hora que o senhor falou que a peste negra matou várias pessoas, eu me lembrei do Inverno Negro, uma doença que matou o universo inteiro do Galactus. É o quê, menino? O que tem a ver com O a Inverno Negro. Oi, Rebeca. Ô tio, mas essas coisas que a Igreja Católica fazia, tipo, se alguém cometesse um pecado, tinha que pagar para poder Deus perdoar. Aí ia tirando as coisas do povo, da população. Isso não era meio que errado, não? Errado, mas tu como pecadora, tu ia dizer que era errado? Não. Se eu disser assim,
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiva sabe latim. Imagina, eu chego aqui. Este Venha se casamento confessar com é Titi. essa, tio? Venha se confessar com Titi. Venha, Miguelzinho, se confessar com Titi. Você pescou na minha prova lá no Google? Não, na do senhor não. Na minha não. Ou seja, já Gaguejou. pescou em Tô outra. brincando. Já pescou em outra. Vixe, tio, gaguejou, hein? Olha o exemplo, Eduardo e Rebeca. Mas Funcionava deixa eu falar um assim. negócio. Eu consegui uma confissão dele, eu falo, ó, a penitência é tu rezar 500 Ave Marias, 3.000 Pai Nosso, 4.000 atos de contrição, 300 crer em Deus Pai e ficar de joelho em cima do Morri. milho. Cai assim de Eu tenho joelho, certeza sei lá, que alguma todo coisa do mundo tipo. pesca. Certeza absoluta. E além dessa penitência, eu quero 2 lotes de terra, Tio, que eu sei que tá rico. Para a obra de Deus, para a obra de Cristo. a única prova que eu colei no Google foi a de inglês, que eu realmente Eita, não sabia a Oi. tradutor. Oi. Que realmente não sabia a tradução. Aí eu Ah, perguntei, tá bom, tudo bem, Miguel. Foi só O um Luiz exemplo, querido. está Foi gravando. eu faço bem, Foi o só que um eu exemplo. faço, tio, é Relaxa. procurar no livro. Tudo É bem, procurar no livro. Miguelzinho. Quem nunca aqui, né? Quem nunca? Tá todo mundo rindo aqui. Quem nunca, né, tio? Quem nunca? Vamos lá. Mas não é pra fazer isso não, tá? Ô tio, Oi. quando o senhor falou nos lugares que eram meio sujos para surgir a peste negra, eu também posso falar alguns, tipo, nesse período existia muita rota comercial, não é? Sim. Então, eu acho que poderia ter surgido também dentro dos navios comerciais, porque Não, eles surgiu dentro dos navios. Do ratos. eles não Justamente. eram realmente muito sujos, né? Aí, os ratos, eles começavam a vir. E quando eles iam entregar as mercadorias para o povo, os ratos iam junto com as mercadorias. Tem Além uma das batalha, eu pulgas. não me recordo, Rebeca. Tem uma batalha, eu não me recordo qual é a batalha. Eu só me lembro do que eles fizeram. Era um muro, né? Sempre tinha um muro, né? Aqueles castelos medievais, sempre tinha um muro de proteção, né? O que eles fizeram? Eles colocaram gente morta, infectada, que estavam no campo, né? E se infectaram, eles jogavam, pegavam as pessoas, gente morta, e jogavam naquele negócio, só. Jogavam pro outro lado da cidade. Arma biológica. Como se fosse uma arma biológica. Foi uma das primeiras, né? O que aconteceu? As pessoas daquele local começaram a pegar a doença e começaram a morrer. E assim foi uma das técnicas mais, acho que, eu diria, do mal, né? Do mal. Tá? Mas a Rebeca tem razão. A doença peste negra, nós vamos falar ano que vem, ela veio através dos navios devido a essas batalhas. Quem trouxe foram os ratinhos. Os ratinhos saíram lá e adentraram nas cidades. A mesma coisa do coronavírus. Professor, O coronavírus não veio de navio, o coronavírus veio de avião. Fala, meu filho. a Tio, veio de cobra, avião porque é como é que ela veio, a cobra, pra cá? Coronavírus? A cobra. A cobra? A cobra é uma nativa, meu filho, a Não, cobra. ela deu bote, ela se deu bote e chegou aqui. Não, Ouvi dizer a cobra há vários tipos, né? É uma evolução. Vocês estudaram. Marquinho, ó. Cala a boca, menino. Marcos, senta aqui, ó. Senta ali. A partir de hoje, o lugar do Marcos é ali. Cuida. com licença, tio. Ali, ó. Oi, minha filha, fala. Eu ouvi dizer que a doença da peste negra durava, quando a pessoa era contaminada, eu ouvi dizer que ela durava entre 4 ou 5 dias. Eu acho que depois desses dias, tchau, pra pessoa. Tchau, tchau. Vocês sabem o que é a peste negra? Ela Tio, nasce eu vi que no mundo mistério, não é pra ver? começa Eu a acho que é. nascer um negócio na pele, no corpo, eu digo, explode. Explode, fica explodindo. Sei lá, quem... Deixa eu ver. Imagina vários balãozinhos na pele, mais ou menos dessa altura, assim. Aí fica bem fininho e a bicha começa... Pronto. Feijão fervendo. Já viram feijão fervendo?
E ficam as bolinhas. Vi. Fica daquele jeito, ó. Explodindo e o que vai acontecer? Ela vai infeccionar todos os órgãos e a pele, no caso, e vai sair explodindo. E 5 dias, ó. Que negócio nojento. Falecer. Não, os médicos da peste negra, eles utilizavam aquele bico, não é para assustar, para proteger eles, e eles colocavam umas ervas na ponta do bico até chegar ao nariz, para não é contrair, é por causa do mau cheiro, de tratar os corpos. Então eles colocavam umas ervas para ficar aí respirando de boa. E é massa, né? Eu queria fazer uma máscara daquela, mas aí, como eu não tinha tempo de ir pro meu quintal, não, aí eu não fiz. Uma pergunta. Deixa eu falar aqui, Alexandre, só dessa relação aqui, tá? As cruzadas. A fim de justificar suas ações com uma retomada da Terra Santa, o Papa Urbano II convocou os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio, que ficaram conhecidas como as Cruzadas. Essas expedições, entretanto, também eram motivadas pela luta contra os muçulmanos. Existe uma série bem legal, são 2 temporadas, é nova essa série, chama-se Templários. Os Templários. É bem legalzinho. Os Templários eram os maiores soldados de Cristo, soldado de Cristo, ele era designado como soldado de Cristo, que eram enviados para lutar nas cruzadas. Sabe como é a roupa deles? Tem uma cruz vermelha bem grandona assim, ó. Né? E os Templários, eu assistam os sei. Templários. É muito legal. Eu sei. Não, eu acho que dá para vocês assistir, não tem sem vergonha isso não. Dá para vocês assistir. Tá? Tem na Netflix. Tem na Netflix. Ô, Sim, sim. tio, Oi. também tem no YouTube também. No YouTube tem também. E vários filmes. Caças à Bruxa, dos 6 Templários. Robin Hood também, ele era um templário que lutava pela imposição do catolicismo aqui no Oriente Médio. Há coisas ruins que vêm para o bem. Qual o exemplo? Essas investidas da Igreja Católica aqui no Oriente Médio vai fazer uma coisa boa. Vai surgir uma nova classe social, que chama-se os burgueses comerciantes. O comércio entre a Europa e o Oriente Médio vão se abrir. Porque até então, o comércio era só local, com alguns que se arriscavam a fazer comércios com outras localidades mais próximas. Mas a partir dessa investida da Igreja Católica, surge então uma das rotas mais ricas daquele período, tá? Naquela época, a Europa vivia um período de aumento populacional e, consequentemente, falta de oportunidades de trabalho. A empreitada das cruzadas representou, portanto, uma forma de ocupar essa população excedente. Eu não quero vocês aqui na sala, não. Vocês estão excedendo. Vou mandar vocês para onde? Para as cruzadas. Para quê? Morrer. Só para isso. Vou mandar vocês para fora. Para quê? Para vocês, eu sei que vocês não vão voltar mais. E vocês lembrem-se, galera do Oriente Médio, os islâmicos, eles eram hábeis tanto na espada, tanto na flecha, como na luta corporal. Eles eram muito bom. E até hoje eles são muito bons. Um dos exércitos mais bem treinados do mundo são os exércitos do Oriente Médio. Eles treinam para matar mesmo. Aqui o exército brasileiro faz o quê? Pinta meu fio, capina a estrada. É, tio. E assim por diante. Ó, o PFP tá confirmando. Exército brasileiro, nem que atrapalhar. Continuando. O exército brasileiro tinha Para os membros da nobreza que não eram proprietários de terras,
As cruzadas significavam a oportunidade de buscar riquezas. Entre os nobres, apenas os filhos primogênitos recebiam heranças. Os demais ficavam sem direito aos lotes de terra. As expedições também possibilitavam as trocas comerciais, que eu falei, e a ampliação do contato entre o Oriente Médio e o Ocidente. Já tínhamos relação entre o Ocidente e o Oriente. Devido a quê, Marcos Gabriel? A relação entre o Oriente e o Ocidente. Quando que começou essa relação? As cruzadas? Antes das cruzadas. O Império Romano tinha o ocidental e tinha o oriental? Sim, não. Tinha. Surge Constantinopla. Lembra disso? Expliquei, viu? Pessoal. Transformações no mundo medieval. Quem pode ler? Eu vou escolher, hein? Se não ler, não vai ganhar ponto, não. Vai, Pietro. É porque não capta a galera. Não, eu quero. Onde? É Vai, Pietro. Transformações. Daqui a pouco é o Thales. na página 310. Isso, rapidão. Só o primeiro que eu vou já pular lá para frente. Beleza. Transformações no mundo medieval. Ao longo dos anos, algumas transformações marcaram a região europeia no período medieval, principalmente com a estabilização que se instaurou após a incorporação dos povos germânicos. O fim das migrações e das invasões germânicas também favoreceu uma época de paz e estabilidade. Vamos compreender o que caracterizou essa época de mudanças. Em primeiro lugar, ocorreram alterações no modo de produção agrícola. A técnica de rotação trienal de culturas, em que os terrenos eram divididos em duas partes cultiváveis e de uma de repouso, passando por rotações anuais, permitiu melhor aproveitamento das terras e o aumento na oferta de alimentos. Observe a seguir como funcionava a rotação anual dos terrenos da Idade Média. A técnica mais legal e uma técnica utilizada por nativos, tanto indígenas, africanos, aborígenes, o que for, eles utilizam essa técnica, que é uma das técnicas que ajuda o solo. Eu acho que o Erlo já explicou isso em geografia. Eu tenho o terreno 1, terreno 2, terreno 3. No terreno 1, eu planto alguma coisa. Eu plantei alguma coisa aqui. Melão. Colhei. Oi? Melão. É o quê? Que o senhor plantou melão. Melão? É só nesse exemplo aí. Ah, melão, tá certo. Planta melão. Planta qualquer coisa. O exemplo aqui, ele dá dois tipos de plantação, que é trigo e aveia. Plantou aqui, beleza. No outro ano, planta aqui. Melancia. E descansa esse aqui. Planta aqui e descansa aqui. Pergunta que vale 1 ponto. Por quê? Por quê, professor? Como? Preservar o solo para quando for plantar novamente, os recursos naturais estejam renovados. O básico de qualquer nativo, que, com o passar dos anos, isso não será mais utilizado. Porque, exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Planta aqui e planta aqui e acabou-se. O que vai acontecer? Colheu, o solo. Vendeu, ficou rico, tá? Planta de novo. Não segue as estações do ano, porque tem irrigação, tem água. E vai plantando. O que vai acontecer com esse solo? Agrotóxico no solo. Vai ficar o quê, Miguel? Vai morrer. Vai ficar o quê? Morto. O David falou, infértil, né? Acabou
Vai servir para quê? Para pasto. Gado. Pasto. O que vem aqui? Abre outros lotes de terra e assim vai. É assim que acontece hoje na agricultura. Diferente dessa metodologia utilizada aqui na Europa e em algumas civilizações nativas, tá? Passa para a página 314. A tarefa vocês já fizeram, né? Porque 313 tem o quê? Eu falei para vocês da arte da Idade Média quando eu expliquei islamismo. O islamismo ele vai influenciar o Ocidente e uma das formas de influenciar o Ocidente vai ser na arte. Como? Os vitrais, eu até dei o exemplo da auréola. Vocês lembram? Que todos os santos... Oi? Oi? Vocês estão escutando, pessoal do remoto? Tá de boa? Tá tranquilo, tá Só tranquilo. é o senhor. É o ar-condicionado que eu liguei. Eu tô derretendo aqui, velho. Professor, uma dúvida. Oi. O povo da sala, ele está escutando a gente? Estão escutando vocês, com certeza. Vocês não escutam Ele? eles. Todos escutam vocês, o que vocês falam. Vamos lá. Oi, gente! Bom dia. Mas eles estão Oxi. insultando a gente. Remover. Disseram bom dia pra vocês. Oi. Daqui a pouco eu mostro a sala. Vamos lá, tá animada que só a sala. Alegria total. Uau! Só porque que eu não fui hoje. E o senhor deve estar com muita saudade de ouvir a gente gritando, conversando. Tá muito, ele tá muito, tá muito. Viu, Alexandre? Já renovaram a matrícula? Eu tô. Já renovaram a matrícula? A minha mãe tá pensando ainda. Pois pense no certo. Deixa eu falar um negócio. A minha renovou, tá? A minha renovou já. Onde, bebê? Você quer estudar onde? A escola vai fechar? Vai não, cara. Só vai ter aula de manhã. Não, a escola só fecha se todos os pais pararem de pagar. A escola fecha. Se todos os pais, são 800 alunos, se todos os 800 alunos os pais continuarem a pagar de boa e tal, o serviço vocês vão receber. É assim que faz. A escola fala, tia, a escola fala. É isso que a escola só fecha se não tiver aluno pagando. Não vamos para as particularidades. Professor, Não, não gosto. Eu não sou do administrativo, isso e aquilo. O que é meu papel? Dar aula, incentivar vocês a estudar com a gente até terminar o curso. Eu não vou ficar dizendo, fulano de tal tem que pagar, fulano. Eu não vou cobrar isso, não. Professor, Tô falando assim, professor, aqui é uma dúvida rapidinho, professor, rapidinho. É que é o seguinte, a aula é no outro ano, a aula vai ser todo dia. E todo dia não tem aula, não, mulher. Meu Deus do céu, desde março, que é aula no Instagram, no YouTube. Meu Deus. Continua. Esse vai continuar sendo virtual. Tá certo. Eu tenho 3 tipos de arte característica. Eu tenho as questões de ilustrações nos livros, os vitrais para embelezar as igrejas, que é de origem oriental, e eu tenho essas relíquias, né, os retábulos e as relíquias sagradas, que também eram uma produção artesanal. Remetendo àquilo que a gente conversou antes, uma das relíquias, olha só como que a igreja era safadinha. Presta atenção o que a igreja fazia. Ano que vem eu vou explicar para vocês. Imagina, deixa eu ter um lápis aqui. Um lápis. Vocês estão vendo esse lápis? Esse lápis foi feito da cruz que Jesus Cristo foi crucificado. A igreja fazia assim. Esse lápis eu vendo por 300 hectares de terra. Quem quer comprar? Quem tiver essa indulgência, quem tiver essa relíquia, vai direto para o reino dos céus. Universal não, mundial. Presta atenção. Mundial.
Não, mundial. O cara do chapéu lá, que vendeu minha. Aí eu pergunto. Presta atenção. Tu é um fiel fervoroso. O que tu vai fazer? Tu vai comprar. E tu vai colocar nessas relíquias junto. Ou então tu vai montar um armário, tirar as pedacinhos e colocar, pregar dentro do armário os pedaços da cruz de Cristo. E minha casa vai ficar abençoada. Vou fazer um espeto com exemplos, vários exemplos. A igreja tem um poder muito grande. A igreja tem um poder. Eu não estou falando mal de igreja, tá? Siga a sua igreja, fique na sua igreja, pague seu dízimo, levou sua oferta, seja feliz. Só estou contando os fatos históricos. E ela fazia isso. Ela dizia que um pedacinho de pau aqui era um espinho, era da coroa de Cristo. Cristo foi crucificado, colocaram uma espinha na cabeça dele, uma coroa de espinhos. Ei, tio. Tiraram o espinho de uma laranjeira qualquer e disseram que era. Foi, pegaram o espinho de uma roseira. Hã? Pegaram o espinho de uma roseira e fizeram isso, ofertaram. Justamente. Um espinho. Mas eu sou mais gaiata. Justamente. Vamos lá, continuando. Passo. As transformações nas cidades. Eu queria na voz da Gabriele Gomes, já que ela está falando bastante hoje, está animada. Só porque as meninas estão aqui, né? Vai. Hã? Assembleia o quê? Não, minha igreja não adianta. Quem? Eu? Aí é a opinião dele. Cada um tem sua opinião. Só escuta quem quer. Quem quer dar ouvido. Vamos lá. Nicolas, meu amigo. Tudo bom? Tá dormindo? Acorda, Nicolas. Nicolas. Thales, tu pode ler, Thales? Thales, tu pode ler? Nicolas, cadê o Nicolas? Saiu, foi? Saiu. Grazi, tu pode ler? Eu vou começar a tirar ponto, viu, do povo aqui. Nicolas, tu pode ler, Nicolas? Eu desconectei sem querer aqui. Vai lá, Nicolas, lê aí. As transformações nas cidades. 314. Bora que ela já tá terminando. Quero que ela saia Só um pouquinho. 40, né? Hã? Espera só um pouquinho. Vai, Nicolas, arrocha. Silêncio, gente, silêncio. Nicolas, 314, rápido, senão... Tá não. Cuide. Vai, Eduardo. Não, tia, deixa ele mesmo. Eu tô Sabe ler, com não? sono. É porque eu tô Eu com vou sono. dar uma nota pra vocês. Ainda tá Por que eu vou dar a nota? Eu quero ver. Eu quero mais um ponto. Quer gravar até algum pai assistindo a aula? Tô anotando aqui os nomes aqui, depois não ia reclamar não, viu? Você quer que eu leia onde, tio? Posso ler de novo? Eu tenho que ler, né? Claro! Eu posso ler, Você quer tio? que eu leia onde, tio? Vai, Rebeca. Tá. As transformações no mundo medieval. Rocha. Ao longo dos anos, 314. Ah, tá. Peraí, que eu já vou botar na página. E Você quer que eu leia onde, tio? Daqui a pouco, Nicolas. transformações nas cidades. As transformações que ocorrem a partir do século... 11. Ah, tá. As transformações que ocorrem a partir do século XI não atingiram apenas o meio rural. Com o aumento populacional e com as cruzadas, as trocas comerciais e a produção artesanal se ampliaram, o que contribuiu para aumentar a circulação nas cidades. O clima de estabilidade recuperado após o fim das invasões germânicas também foi fundamental para que as cidades crescessem.
O trabalho artesanal naquela época, em grande parte, passou a ser organizado pelas corporações de ofício. Essas associações de trabalhadores reuniam artesãos que partilhavam as mesmas profissões, como ferreiros, tecelões e carpinteiros. As corporações de ofício tinham como objetivo de defender os interesses dos artesãos em relação ao preço e aos padrões de qualidade dos produtos, por exemplo. Essas organizações também tinham como participação ativa na comunidade local, como auxiliar na construção de capelas e escolas. O crescimento do... Só um instantinho. Marca esse segundo parágrafo, por favor. Marca aí com lápis. Ô, Marcos, eu te tirei dali, coloquei pra cá, eu te boto pra fora. Não quero essa pergunta pra mim. Pergunta pra mim. Se na próxima vai pra fora. É 14 dias em casa. Ou seja, acabou o ano pra você aqui no presencial. Não atrapalha. Marque todos, marquem na página 314, esse segundo parágrafo, trabalho artesanal até escolas, tá? Essas corporações de ofício, ela funcionava da seguinte forma, como o livro já disse. Imagina que o David é pedreiro, e eu sou pedreiro, e o Juan é pedreiro. Nós três somos pedreiros, então a gente vai fazer uma corporação. E o Gabriel precisa de um serviço de pedreiro. Fala assim, e aí, corporação? Mas não liga não, ia lá, né? Mandava um recado, porque não tinha telefone na época, né? Mas falava assim, eu preciso de 3 pedreiros aí, vocês têm? A corporação de vocês tem? Ah, não temos, nós 3 aqui. Então vamos lá fazer um serviço. Como se fosse uma empresa que terceiriza serviços. Seria mais ou menos isso, tá? E funcionava? Funcionava, porque sempre tinha alguém que ganhava. Surgem então as corporações. Essas corporações, elas surgem desde o tempo mais antigo. Eu sou o dono e eu vou terceirizar o serviço. Imagina que eu sou o dono da empresa e todos vocês são professores. E a Celane precisa de professor. A Celane fala, Ivan, eu preciso de professor. Você tem? Eu tenho um monte de professor aqui. Ah, tem um professor David, professor Gabriel, professor Felipe, professor Marcos, etc. Então, eu vou fornecer esse serviço para Dona Celane. Isso é um exemplo. E aqui, nas transformações dessa cidade, tinha esses exemplos. Mas, no caso, não era professor. Era tecelão, carpinteiro, ferreiro. Fala, Nira. Vem, Nira, tira esse menino dali, porque ele conversando demais. Aí vem pra cá, começou a conversar. Esse rapazinho aqui, ó. Aí eu já falei, é 14 dias. 14 dias, ou seja, acabou o ano com ele. A tia Nira tá fazendo a chamada, gente. Enquanto isso, vocês podem beber uma água, viu? Valeu, tio. Cafézinho, chocolate. Pode ir lá pegar. Com café. O som não tá prestando, não. A tia Nira tá fazendo a chamada, gente. Pode descansar um pouquinho, tá? Ah, tá. Eu pensei que você tava falando, não dava pra ouvir, não. Não, a tia Nira tá fazendo a chamada. Eu também. Tipo, uma pergunta se ela tem algum recado hoje. Sim, tia Sana tá boa. Nicolas tá aqui, Niro, Nicolas. Nicolas, a Niro tá chamando teu nome. Presente, tio. Presente. Presente, ó. E a Niro tá perguntando por que você não veio hoje. Porque meu pai teve que sair muito cedo, aí não dava pra me levar. Show de bola. Tá vendo como a escola facilita a vida de vocês? Imagina o seguinte, eu nem vinha hoje, meu pai vai ter que sair. A partir do ano que vem, tem o serviço presencial e o serviço remoto. Se tu não puder vir, porque o pai vai ter que trabalhar, porque a mãe tem que sair,
tu vai assistir a aula do mesmo jeito. Não tem desculpa. Ah, mas quem vai oferecer esse serviço? O CERNIC, porque a escola pública não oferece não, viu? Escola pública só manda a agenda. E olhe lá, as férias até... Professor, professor, ele faz igualzinho a gente no início da pandemia. Né? Sim, vocês tiveram aula desde o início, não era só agenda não, viu? Não, professor, não é no início. Que a gente me vesti até de múmia. Oxi! Aula do sétimo ano. Ano que vem. Fala de vocês, não foi? Vamos lá, continuando. O crescimento do comércio possibilitou um novo grupo social que surgisse, os comerciantes que acumulavam riquezas, também conhecido como burgueses. Preciso explicar? Não, porque eu já expliquei 3 vezes, né? Os burgueses eram comerciantes, tá? Que surgiram naquele período. Atividades comerciais. Deixa eu ver o que é importante aqui. Uma das atividades mais rentáveis naquele momento era aquela que utilizava trigo. Tia Ivan, você vai falar isso? O que faz com trigo? A cevada, o pão, né? Pão. O biscoito. De acordo com a ovo, você faz o pão com trigo. o pão, as padarias eram um dos que davam mais lucro naquele momento, utilizando o trigo. Até hoje, para quem tem padaria, trabalha um pouquinho, trabalha um bocadinho, mas tem uma rentabilidade. Você vai ali na Avenida do Bandeirante, ali nas áreas ali do Pedro Ícaro. Minhas áreas. No pai e filha, pai e filha, pai e filho. Pai e filho, há um mês, o quilo do pão era R$ 7,50. Hoje está R$ 10,50. E o trigo, desde a Idade Média, desde os períodos mais remotos, o trigo é um dos cereais mais valorizados do mundo. E ainda continua. E assim vai continuar até os nossos fins, né? Até o fim da nossa vida. Quando a gente for para outro plano, quando a gente for para outro planeta, né? Vocês acreditam? Vocês vão para onde quando morrerem? Gente, Quando não pode ver pra nada. Eu vou pro cemitério. Vai dar certo, cachorro. Todos nós, né? Verdade. Fala, Pietro. é o Alexandre. Eu vou pro bairro da Tete. Tu vai fazer uma terra. Eu não, Eu eu vou morrer, eu matar vou certeza, dos eu espero. Vamos, continua. Eu vou lá pro cemitério, que é mais chique. Deixa eu ver aqui olhar o chat. Aí eu tô tentando enviar o meu nome desde o início da aula, mas só que sempre Daqui a pouco você coloca. Imagina o seguinte: as relações comerciais nesse período, nas cidades, utilizavam produtos. O arroz, o feijão, o trigo, a soja, o que for. Relação de troca de produtos. Corre, Biel. Biel tá com sono. Corre. Tem água aí não? Traz água, joga no rosto. Faz alguma coisa. Abre os olhos. Eu sei o que é isso aí, meu filho. Deu pra faculdade de noite, ó. Eu ficar assim, ó. Sonâmbulo. Não, meu filho, isso é normal. Não, Nicolas, é normal, Nicolas. Imagina o seguinte. Que o David, nosso querido David, o David teve uma brilhante ideia lá no século XI, século XII. O David fala o seguinte, o David tem 800 anos. O David fala assim, caraca, meu irmão, o Marcos vem fazer compra aqui pro Felipe, e o Felipe não sabe como fazer, porque o produto que ele quer trocar, o Felipe tem demais. Precisa arrumar uma maneira de inventar uma moeda. Só que antes disso, inventar a moeda, David tem outra ideia. David fala o seguinte, Marquinhos, esse é teu produto. Tu tem 3 produtos. Eu cobro um produto para guardar esses 3. Para não precisar tu ficar indo e levando essas paradas aí. Aí o Marquinhos, beleza, então eu vou pagar um para tu guardar 3. Então surge o quê? Os bancos. Surge então essa ideia cambista, a ideia cambial. Posteriormente vai passar para ouro. Imagina que o David fala o seguinte, eu tenho 3 pedras de ouro para guardar, o Marquinhos. Aí o David fala, para guardar essas 3 pedras de ouro, eu quero uma equivalente a uma delas. Então o Marquinhos vai pagar uma pedra para guardar 3. Ah, eu tenho 10 cordões de ouro.
Mas para guardar esses 10 cordões com segurança, você tem que me pagar um. Não, ele guarda, não precisa se arriscar nas suas viagens, ele é um grande comerciante, suponhamos. Ele não precisa se arriscar e o David guarda o valor e ganha em cima. Imagina, eu já expliquei isso para vocês, essa questão do ganho do banco, né? O banco ganha muito dinheiro, muito dinheiro. E é uma ideia cambial, entendeu? Vocês entenderam como é que funciona? Então, essas atividades comerciais começaram a existir a partir disso. Primeira delas, eu tenho umas trocas. Poxa, eu tenho um feijão e tu tem um arroz. Tu quer o feijão e eu quero o arroz. Então, a gente troca. Ah, mas eu tenho muito feijão e tu tem feijão também. Eu vou para outro comerciante. Poxa, o Pedro Ícaro tem arroz e ele precisa do feijão para fazer um comércio, sei lá, em outra cidade, para fazer, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, esse escambo, né, essa troca de mercadorias, vai ser um dos pioneiros do mercado ou das relações comerciais nesse período. Aqui fala o seguinte, ó. Contudo, um problema afetava as trocas comerciais. A grande diversidade de moedas existentes naquela época. Assim, para facilitar transações, haviam moedas diferentes. Surgiu um grupo dos cambistas. Essas pessoas eram responsáveis para organizar as trocas comerciais e as negociações, verificando os valores das moedas que regiam a economia naquele período. A diferença das moedas é o seguinte: imagina que uma moeda da Ritinha tinha um valor, a Ritinha fazia todas as moedas em ouro, né? Agora imagina que a Cauane fazia todas as moedas em prata. O ouro vale mais do que a prata. Então, para Cauane ter uma pedra de ouro, ela tinha que pagar 2 ou 3 de prata. E assim funcionava. Poxa vida, aí tu vem fazer compras a mim. E eu tenho esses 4 pilotos para vender. Eu vendo por 6 moedas de prata. Ou por 2 de ouro. Só que, o que vai acontecer? Eu preciso de uma unificação de moedas. Ou eu tenho câmbio para fazer essas trocas. Sabe o que é câmbio, não sabe? Vocês vão para a Europa, mas teu tio foi para a Europa, teu tio é doido, teu tio foi para a Europa, né? O que é que ele fez? O tio do Felipe, o tio Adriano. Você lembra do tio Adriano? Tio Adriano, da educação física. Barbudinho, pronto, Barbudinho. O que é que ele fez? Para ele ir para a Europa, ele teve que ir na casa de câmbio, que ainda existe, é óbvio. Pegar o real, trocar pelo... Qual é a moeda da Europa? Euro. Então ele pega o valor em real, troca por euro. A mesma coisa acontecia lá naquele período. Eu tenho as moedas de prata da Cauane, vou trocar por um equivalente à moeda de ouro da Ritinha. Ou seja, quem vai pagar mais? A Cauane. Porque a sua pedra, a sua moeda, seu ouro é mais valioso. Quem pagou mais? O tio Adriano. Porque se o tio Adriano queria 5 mil euros, ele tinha que pagar no mínimo, 25 mil reais. O tio Adriano levou 5 mil euros? Levou não. Porque estava em alta naquele período. Estava muito alto, né? Mas o tio Adriano levou uma grana boa, que eu sei, que ele levou. Olha só. Então, funciona até hoje. Eu lembro, em 2011, um grupo de amigos meus foram para a Espanha. E eu quero uma jaqueta espanhola. Quero comprar uma jaqueta espanhola. O que eu fiz? Aí eu vim de férias para Fortaleza, aí eu estava no aeroporto. Caraca, meu irmão, vou passar aqui na casa de câmbio. Peguei 200 reais, troquei por euro. Na época, deu um dinheirinho a mais. 200 conto, acho que deu 60 reais, eu acho. 60 euros, desculpa. 60 euros. Uma coisa assim. Depende do país, né? Então, essas relações cambiais é muito antiga, tá? Vem desde esse período. Deixa eu ver outra coisa importante. A casa de câmbio é usada para trocar o dinheiro, é usada para trocar dinheiro pelo dinheiro do país? Como é que é, Miguel? A casa de câmbio é usada para transformar o nosso dinheiro no dinheiro do país? Isso. Em todo o país existem as casas de câmbio. Em sua maioria, as casas de câmbio ficam nos aeroportos, tá?
Eu conheço de uma casa de câmbio, conheço por leitura, eu não tive o prazer ainda de conhecer na Argentina. Eles têm uma casa de câmbio ambulante. Só que aí você pode correr o risco de pegar dinheiro falsificado. Tem uns ambulantes no meio da rua. Você não tem um ambulante para comprar a caneta, comprar o celular? Lá tem uns ambulantes para trocar o dinheiro. É mais em conta, não paga tarifação cambial, mas você corre o risco de pegar dinheiro falso. Como que é? Tio Ivan, se eu for para a Argentina, que dinheiro eu vou usar? É o peso argentino. Com R$1, tu compra 5 ou 6 pesos. Com R$1, 5 ou 6 pesos. Quer dizer... Sim. Por exemplo, deixa eu ver se... minha carteira não está aqui. Eu tenho 1.000 pesos, 1.000 pesos chilenos. Tá na minha carteira, no carro. Equivale a R$5,50. 1.000 pesos chilenos equivale a R$5,50. Aqui, R$5,50. É a desvalorização cambial, né? Tio Ivan, quer dizer que eu for comprar alguma coisa na Argentina, eu vou pagar quanto? Por exemplo, se tu paga R$2 numa água, numa garrafinha de água, se 2 pesos, 2 vezes 6 dá 12, tu vai pagar 12 pesos numa água. É equiparado. Não tem esse negócio, porque lá é mais barato, porque o dólar, o quê? Não. A mesma coisa, uma água nos Estados Unidos é $1. É $1, mas quanto que tu paga por esse dólar? 5 e quanto? 5,60. Ou seja, sai até mais caro. Para quem mora lá, ele ganha em dólar. Nós ganhamos em real. Entendeu? Lá, né? Certo. Tio chat. Certo, vou ativar o chat aqui. Meus queridos, mudanças na arquitetura. Deixa eu só falar nas mudanças na arquitetura, eu libero o chat. Só um instantinho, rapidão. Nós vamos ter um período, eu acho que a tia Luana deve ter explicado, se não, o período gótico. Já viu esse nome? Período gótico, que fala que é o período rock and roll, loucão e tal. Mas não, é um período onde as grandes construções vão ter grandes torres. Aquelas igrejas de várias torres. Aquela catedral que pegou fogo lá de Notre Dame. É uma construção gótica. Em Barcelona também tem construção gótica. Na Inglaterra tem construção gótica. Em Roma tem construção gótica. Desse período na Idade Média Baixa, tá? Eu vou liberar o chat. Faça uma tarefa, me envie até segunda-feira, pelo amor de Jesus amado. 8h40. Gente, uma satisfação dar aula para vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem é a nossa última aula, que é a revisão. E quem fizer a matrícula, faça a matrícula. Continue com a gente. Eita, que controle do pessoal tá rápido. Do capítulo 9 até o 12 pro senhor? Não, eu quero só o 11. Só 11? Isso. Tá bom. 11 e 12, né? Ô tio, só Oi, um Rebeca. minutinho. Será que quando eu for enviar as atividades para o senhor, será que eu posso enviar também de noite? Por causa que às vezes quando eu envio pelo celular da minha mãe não dá certo. Aí só dá certo pelo do meu pai porque ele só chega de noite, tá? Por ali, ó. Pode sim, viu? Pode enviar. Por ali, ó. Por ali, por causa da câmera. Obrigada. Tchau, turma. Tchau, gente. Fique com Deus. Valeu. Acompanha a tia Rebeca, ó. Vai, Marquinhos. Acompanha a Rebeca. 8h40. Acompanha a Rebeca. Tchau, tio. Tchau, meu filho. Tchau, tio. Tchau. Valeu, Miguel.